Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto. Tá lindo demais, né? E com esse ponto dá para fazer peseira, jogo americano, manta para sofá, enfim, uma infinidade de peças. Vamos fazer? Para fazer essa amostra, eu vou utilizar o fio amigurumi na cor salmão e agulha para crochê 3 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 8, ou seja, você vai fazer as correntinhas iniciais, contando de 8 em 8 correntes, até atingir o tamanho desejado para a sua peça. Aqui eu vou fazer um nozinho inicial. E para essa amostra eu vou fazer 32 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 32 correntinhas, eu vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente. Então, eu vou pular aqui a primeira correntinha, na segunda, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da correntinha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Na correntinha seguinte, faço outro ponto baixo. Então, essa primeira carreira, sobre cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo, até finalizar essa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, na próxima correntinha de base, vou fazer mais um ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E nessa primeira carreira, eu fiquei com um total de 31 pontos baixos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, coloco a agulha, ó, coloquei por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. Feito aqui os dois pontos baixos iniciais, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No próximo, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E no próximo ponto de base, faço aqui o terceiro ponto baixo. Feito aqui 3 pontos baixos, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos de base. No próximo, faço um ponto baixo. No ponto de base seguinte, faço o segundo ponto baixo. E no próximo, faço aqui o terceiro ponto baixo. Vou fazer agora 5 correntinhas. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou pular 3 pontos de base e vou fazer aqui 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Agora eu vou fazer mais 5 correntinhas, vou pular 3 pontos de base e depois vou fazer mais 3 pontos baixos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz 5 correntinhas, vou pular 3 pontos de base e no próximo vou fazer um ponto baixo e no ponto de base seguinte, faço aqui outro ponto baixo. Opa! Então, aqui no final, ó, eu fiz 2 pontos baixos para ficar como no início, que eu fiz 2 pontos baixos, tá? Então, aqui eu finalizo a segunda carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço
outro ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Agora, eu vou fazer sobre essa alcinha de correntes 7 pontos baixos. Então, coloco a agulha aqui por baixo da alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito aqui os 7 pontos baixos, eu pulo o próximo ponto baixo de base, no seguinte, faço um ponto baixo, ó. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou pular o próximo ponto de base, embaixo dessa alcinha de correntes, eu vou fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito aqui os 7 pontos baixos, pulo o próximo ponto baixo de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais 7 pontos baixos, ó, sobre essa alcinha de correntes. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. E vou fazendo assim, até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz 7 pontos baixos sobre a alcinha de correntes. E no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. E no ponto de base seguinte, faço outro ponto baixo. Então, aqui eu finalizei com 2 pontos baixos para ficar como no início, que eu iniciei com 2 pontos baixos, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço a agulha, puxo o fio. Aqui eu acabei de fazer um ponto baixo, puxo essa argolinha e faço uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui, então, um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Aí, depois eu fiz mais 3 correntinhas de espaço. Agora, ó, eu vou pular aqui, ó, dentro dessa alcinha de correntes, tem 7 pontos baixos. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo de base, que tá dentro dessa alcinha de correntes, vou pular o segundo, no próximo, faço um ponto baixo. No seguinte, faço outro ponto baixo e no próximo, faço outro ponto baixo. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, venho aqui nessa alcinha de correntes que eu fiz 7 pontos baixos, pulo o primeiro ponto, o segundo, vou no terceiro. Terceiro ponto que está nessa alcinha de correntes que eu fiz 7 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo, no próximo o segundo e no próximo ponto de base faço o terceiro. Faço 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nessa próxima alcinha com 7 pontos baixos, pulo o primeiro, o segundo, no próximo, faço um ponto baixo, aqui o segundo, e no próximo ponto de base faço o terceiro. Agora, eu vou fazer mais 5 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos baixos aqui, sobre esses pontos baixos que estão nessa alcinha de correntes, como eu fiz aqui. Então, eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz 3 pontos baixos, ó, sobre esses pontos de base, né, que ficaram sob a correntinha, a alcinha de correntes. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha, e nesse ponto aqui, ó, de base, esse ponto baixo aqui de base,
coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto, para ficar como no início, que no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que equivalia a um ponto alto, e depois eu fiz 3 correntinhas de espaço, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quinta carreira, vou virar o trabalho, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloquei agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Dentro desse espaço aqui, sobre essas 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu vou pular o próximo ponto de base, no seguinte vou fazer um ponto baixo. Pulo o próximo ponto de base, nesse espaço aqui, ó, sobre essas 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Agora, nessa próxima alcinha de correntes, eu vou fazer mais 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando aqui a quinta carreira, aqui eu fiz 7 pontos baixos, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte vou fazer um ponto baixo. Pulo o próximo ponto de base e aqui, ó, dentro dessa alcinha de correntes, eu vou fazer 3 pontos baixos. E aqui, ó, na carreira anterior, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha que equivalia a um ponto alto. Então, eu vou aqui nessa correntinha, colocar a agulha na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, tá? Então, aqui eu iniciei com 4 pontos baixos e aqui também, tá? Sendo que foram 3 pontos baixos dentro da alcinha de correntes, nos 2 ladinhos, tanto no início aqui como aqui no final. E aqui em cima desse ponto alto, eu fiz um ponto baixo e aqui também em cima do ponto alto eu fiz um ponto baixo, tá? Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a sexta carreira, vou virar o trabalho, nesse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Feito aqui 2 pontos baixos, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ó, eu vou colocar a agulha no terceiro ponto de base que está nessa alcinha aqui. Então, eu vou contar, vou pular um ponto de base, o segundo, vou no terceiro, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, o segundo ponto baixo, e no ponto de base seguinte, faço aqui o terceiro ponto baixo. Faço 5 correntinhas. 4, 5. Venho aqui nessa próxima alcinha, ó, pulo 1, 2 pontos baixos, no terceiro, né, que está aqui nessa alcinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No ponto de base seguinte, faço o segundo ponto baixo e no próximo ponto de base faço aqui o terceiro ponto baixo. Agora eu vou fazer 5 correntinhas e venho aqui, ó, nessa outra alcinha aqui, pulo 2 pontos de base e vou fazer mais 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. E depois eu vou fazer 5 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando aqui a sexta carreira, aqui eu fiz 3 pontos baixos, ó, dá pra ver certinho, né? Aqui eu fiz 5 correntinhas e agora, ó, eu vou colocar aqui no penúltimo ponto, ó, e vou fazer
um ponto baixo. E aqui no último ponto de base, faço o último ponto baixo dessa carreira. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos baixos, como aqui no início, tá? E fica assim, olha como já está ficando lindo. Agora, vamos para a próxima etapa. Agora, vamos para a 7ª carreira, vou virar o trabalho. Vou fazer 2 pontos baixos, ó. Então, venho nesse primeiro ponto de base, faço aqui um ponto baixo e no próximo ponto de base faço aqui o segundo ponto baixo. E aqui dentro dessa alcinha de correntes eu vou fazer 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E agora, dentro dessa alcinha aqui, ó, eu vou fazer mais 7 pontos baixos. Depois eu vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 7ª carreira, aqui eu fiz 7 pontos baixos na alcinha de correntes. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixo e no ponto de base seguinte, faço o segundo ponto baixo. Para ficar como aqui no início, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a 8ª carreira. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 4ª carreira, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo, ó. Dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo aqui essa argolinha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. E aqui, esse ponto baixo, essa correntinha, eu tenho equivalente a um ponto alto, da mesma forma que eu fiz na 4ª carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, ó, vou pular 3 pontos de base que está nessa alcinha aqui, tá? Então, aqui eu pulo o primeiro ponto de base, o segundo, no próximo faço um ponto baixo. No ponto de base seguinte, faço o segundo e no próximo faço o terceiro. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos sobre cada ponto de base. Primeiro, eu pulo aqui 2 pontos de base dessa alcinha aqui, tá? Então, pulei aqui 2. No próximo, faço um ponto baixo. 2, 3. Um sobre cada ponto de base. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas e na próxima alcinha, vou pular 2 pontos de base, depois eu vou fazer 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. A mesma coisa que eu fiz aqui na 4ª carreira, tá? E eu vou fazendo assim, revezando entre essas 3 carreiras, até chegar ao tamanho desejado para minha peça, tá? Depois de eu concluir a 8ª carreira, eu vou para a 9ª carreira. E a 9ª carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 5ª carreira. Acabando, finalizando a 9ª carreira, eu vou para a 10ª carreira. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na 6ª carreira, tá? Acabou a 10ª carreira, a 11ª carreira, eu repito aqui a 4ª carreira, tá bom? É só a repetição dessas 3 carreiras por todo o trabalho e, como eu já falei, até atingir o tamanho desejado que você quer para a sua peça, tá? Aqui, ó, eu tenho uma amostra um pouquinho maior para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Fica lindo demais, né? E como eu falei, dá para fazer várias peças com esse ponto. A criatividade vai a mil. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.